passo a apresentar meu voto em separado, senhor presidente, que tem cerca de 230 páginas e, obviamente, não farei a leitura integral, apenas de um sucinto do voto. Inicialmente, cabe destacar que a saúde pública é matéria sujeita a um intricado modelo de repartição de competências delineado na Constituição Federal e também na legislação infraconstitucional. Nesse modelo, os entes federados compartilham determinadas corresponsabilidades, desfrutando, não obstante, de autonomia para atuar nas respectivas esferas de competência. Por esse motivo, é necessário sublinhar, em caráter preliminar, que o Brasil, como República Federativa, atribui a cada ente da Federação um arcabouço de competências e responsabilidades nos termos dos artigos 1º e 18 da Magna Carta, de modo a constituir uma impropriedade jurídica buscar atribuir a um único e determinado agente político, seja ele o presidente da República, um ministro de Estado, um governador ou um prefeito, a inteira responsabilidade pelos erros e acertos adotados na formulação e implementação das políticas públicas de saúde de todo o país, o que abrange, muito especialmente, uma pandemia como a do novo coronavírus. Esse foi o primeiro grande equívoco visto nesta comissão. Negar a existência de um sistema único de saúde descentralizado e com direção única em cada esfera de governo. Ou seja, em todos os estados, no Distrito Federal e nos municípios, há um núcleo específico de saúde pública com gestão própria e que integra o todo. Esta CPI, por ignorância ou má-fé, vendeu ao país informações que passam a impressão de que o governo federal é o único responsável pela condução do serviço de saúde, negando a descentralização, a existência de uma rede regionalizada e hierarquizada, como determina a Constituição. Mas isso certamente não passou ao largo da visão da nação, pois cada brasileiro sabe como a saúde funciona em sua própria cidade. Inclusive como funcionou e está funcionando durante esta pandemia, sabendo identificar o que seja uma unidade de saúde do governo federal, estadual, distrital ou municipal. Todo cidadão brasileiro sabe que não passa de expediente político e bem rasteiro atribuir ao presidente da República a responsabilidade por todo o serviço de saúde nacional. Pior ainda é quando se busca atribuir ao presidente da República o crime de causar a pandemia. Como visto para o relator, não foi o vírus, seja qual for sua origem, mas o presidente da República, o causador da pandemia, seguindo a tipificação penal que foi apresentada para ficar apenas em um dos muitos absurdos e atecnias jurídicas. Estabelecendo essas premissas fundamentais que passo a enfocar adiante as medidas de enfrentamento à pandemia. Medidas preventivas e preparatórias no enfrentamento da pandemia. Nesse primeiro tópico, que trata das medidas preventivas e preparatórias do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19, é preciso destacar que o governo federal pretendeu, logo no começo, liderar um plano nacional de enfrentamento da crise sanitária, conforme previu a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Citada lei estabelecia conceitos e protocolos relativos a isolamento, quarentena, tratamento, uso de medidas não farmacológicas, estudo e investigação epidemiológica, restrições excepcionais e temporárias de circulação por rodovias, portos e aeroportos, etc. No artigo 6º-B, estavam previstas medidas coordenadas entre o Ministério da Saúde e todos os gestores locais, as quais todo o país sabe foram objeto de contestação perante o Supremo Tribunal Federal. Na decisão do STF sobre a DPF 672, foi assegurada aos governos estaduais, distrital e municipais, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus territórios, competência plena
para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia da Covid-19, tais como a imposição de distanciamento social, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais, circulação de pessoas, entre outras. Como o sentido e abrangência dessa decisão do Supremo costuma ser negado, passo a ler trecho do acórdão produzido na DPF 672, plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual se verifica que a Corte também se referiu à descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. Leio o trecho da decisão. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 23, inciso 2 e 9 da Constituição, bem como prevê competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde. Artigo 24, inciso 12 da Constituição. Permitindo aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local. Artigo 30, inciso 2 da Carta. E prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do sistema de saúde, artigo 198 e artigo 7º da Lei 8.080 de 90, com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica, artigo 6º, inciso 1 da Lei 8.080 de 90. E se destacar da decisão do Supremo as expressões competência administrativa comum e descentralização político-administrativa do sistema de saúde, envolvendo União, Estados, Distrito Federal e municípios. O que temos então é que, na Constituição Federal, na lei do SUS e nas decisões do Supremo, a competência para o enfrentamento da pandemia é comum, com descentralização político-administrativa envolvendo União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mas aqui nesta CPI, a responsabilidade tem sido imputada exclusivamente ao governo federal e, mais especificamente, ao presidente da República, como causador da pandemia. Afinal, a locução verbal contida no principal tipo penal imputado ao presidente é justamente causar, ou seja, dar causa a. Apesar disso, o teor da decisão do STF é suficiente para afastar a tese que defende responsabilizar o governo federal por suposta ausência de adoção de medidas preventivas para o combate à pandemia do novo coronavírus, já que a competência nessa matéria, conforme o entendimento da Suprema Corte, é concorrente entre todos os entes federados. Como visto, ao longo dos trabalhos desta CPI, restou claro que se pretendia confirmar uma narrativa política, buscando atribuir ao presidente da República a total responsabilidade desse grave problema de saúde pública, sem em nenhum momento considerar a atuação dos governadores de Estado e do Distrito Federal e dos prefeitos no enfrentamento da pandemia. O país inteiro viu a multiplicidade e a disparidade de medidas entre os agentes públicos estaduais e municipais, impondo realidades totalmente distintas, e não apenas em relação a medidas sanitárias, mas também farmacológicas e de protocolos de tratamento. Não é razoável que agora se pretenda somar tudo e atribuir responsabilidade a um único agente. Apesar de óbvio, público, notório e incontroverso, também vale ser destacado que a eclosão da pandemia do novo coronavírus foi um evento inesperado. Nenhum país do mundo tinha e ainda não tem um manual de como lidar com essa situação. Ainda assim, o relatório principal aponta o presidente como o causador da pandemia. Falta razoabilidade. Em reforço à constatação de que não se tinha qualquer espécie de roteiro para enfrentar a pandemia, é válido registrar
que a própria Organização Mundial da Saúde entrou em contradição ou teve que rever posicionamentos sobre protocolos de prevenção e tratamento da doença. O próprio reconhecimento da pandemia, somente em 11 de março de 2020, se mostrou uma falha da OMS. Não estou atribuindo culpa aos dirigentes da organização, apenas estou demonstrando a ausência de assertividade em todas as esferas de identificação e enfrentamento da pandemia. Não somos máquinas, e as máquinas também erram. Enquanto a OMS reconheceu a pandemia somente em 11 de março de 2020, o governo brasileiro, já no dia 6 de fevereiro de 2020, tinha uma norma legal prevendo um completo conjunto de medidas de enfrentamento da pandemia, demonstrando, aliás, uma boa sintonia com o Congresso Nacional na adoção de normas para a declaração e enfrentamento do flagelo que só estava começando. Também antes da OMS reconhecer que havia uma pandemia, o Brasil já tinha pronto seu plano de contingência nacional para infecção humana pelo novo coronavírus, cuja primeira versão foi disponibilizada no início de fevereiro de 2020. No que toca ao papel do governo federal no sentido de adquirir e distribuir equipamentos de proteção individual a estados e municípios, na perspectiva de prevenção e proteção dos profissionais da saúde que se encontram na linha de frente do combate ao coronavírus, meu voto principal traz, em detalhes, todos os quantitativos distribuídos, demonstrando efetivo emprego de somas bilionárias para o combate à pandemia, em suporte a todos os entes subnacionais. Em relação especificamente à saúde indígena, cabe destacar que o Ministério da Saúde garantiu assistência aos quase 800 mil indígenas brasileiros que vivem em aproximadamente 6 mil aldeias de todo o Brasil. Por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, o Ministério da Saúde reforçou o atendimento, mesmo antes do decreto de pandemia feito pela OMS. E foram disponibilizados mais de 103 milhões de reais em ações específicas para o enfrentamento da Covid-19 entre os índios brasileiros. Trago na versão completa do meu voto toda a listagem de investimentos do governo federal para a proteção das populações indígenas durante a pandemia. Em relação ao atendimento geral da população, houve substanciais investimentos do governo federal para o fornecimento de leitos em unidades de tratamento intensivo, UTIs, ventiladores pulmonares, kits de intubação e testes para estados e municípios de todo o país. Em relação a leitos de UTIs, somente em 2020 foram publicadas 19.517 habilitações e em 2021, mais 23.907 habilitações, com valor total custeado pelo governo federal de leitos de UTIs, no montante de 10 bilhões e 950 milhões de reais. Isso sem considerar que nos últimos 15 anos nós tivemos uma redução do número de leitos de UTIs Brasil afora. Leitos de suporte ventilatório pulmonar, 1.918 habilitações em 2020, 4.305 autorizações em 2021, 379 milhões e 300 mil reais investidos pelo governo federal. Ventiladores pulmonares, 17.888, sendo 10.109 ventiladores de UTI e 7.779 ventiladores de transporte, sendo que do total combinado, 8.912 foram destinados pelo governo federal a estados e a municípios, e aos municípios 8.976. Testes de Covid-19 foram adquiridos 40.504.836, a um valor total de 1.360.721.959 reais distribuídos aos estados e municípios. A lista é enorme e trago o detalhamento de todas as ações, investimentos. 15 segundos. Está no voto em separado, protocolado nesta comissão. No que tange a repasses fundo a fundo para apoio do governo federal,
a estados e municípios exclusivamente em relação à Covid-19. Acrescento mais 5 minutos para a conclusão de Vossa Excelência. Em 2020 foram repassados 32 bilhões de reais aos estados e municípios. Em 2021, mais 5 bilhões de reais. Isso apenas especificamente para a Covid-19, sem falar nos outros bilhões de reais que foram repassados aos municípios, estados e municípios e que também deram suporte ao enfrentamento da pandemia. A despeito de o Supremo Tribunal Federal ter decidido não assegurar ao governo federal a autoridade de, no enfrentamento da pandemia, tomar decisões que vinculassem estados e municípios e de ter dado plena autonomia aos entes subnacionais, a União destinou recursos para todo o país, tanto para fortalecimento do caixa desses entes, como também para viabilizar recursos financeiros para o combate ao coronavírus. Além disso, o governo federal socorreu diretamente os mais afetados pela pandemia, tanto pessoas físicas que se encontravam desamparadas ou sem emprego, especialmente diante de políticas de lockdown, implementadas sem considerar o aspecto econômico, além da razoabilidade, adequação e extensão da medida, como também promoveu medidas de liquidez financeira para empresas, sem contar os atos normativos editados pela União e os milhões de insumos repassados aos demais entes da Federação como forma de viabilizar medidas preventivas quanto à propagação da Covid-19. Conclui-se até aqui, portanto, que o governo federal adotou todas as medidas de sua competência e responsabilidade, não podendo ser acusado de omissão no combate à pandemia. E quanto às medidas de ponta no enfrentamento da doença, previstas, preventivas ou curativas, a responsabilidade recai sobre estados, Distrito Federal e municípios, entes subnacionais autônomos, para a adoção de políticas de saúde dentro de suas próprias competências, o que ocorreu sem qualquer ingerência do governo federal, mesmo quanto às medidas não farmacológicas. Não tendo havido o exame minucioso, se possível fosse fazê-lo, da conduta específica e objetiva de cada gestor local, é totalmente fora de razoabilidade se buscar impingir a esmo a responsabilidade por eventuais falhas a uma única figura, o presidente da República, ou mesmo aos agentes federais que não detinham o poder de fazer ou deixar de fazer, isto é, de gerir as políticas de saúde em cada um dos 26 estados, do Distrito Federal e dos 5.570 municípios. Fica ainda mais fora de qualquer razoabilidade quando a pretensão desta CPI é a atribuição da responsabilidade pelas mortes em decorrência da pandemia da Covid-19, o que chega a ser um despautério diante das mais comezinhas regras de responsabilização criminal. Feitas estas considerações gerais, que são suficientes para demonstrar o cumprimento do dever constitucional e legal da União no enfrentamento da pandemia, passo a abordar também, de forma bem resumida, os principais assuntos discutidos durante os trabalhos desta comissão. Tratamento imediato. Referente ao tratamento imediato, em resumo, há inúmeros medicamentos sendo testados para o tratamento da Covid-19. E apesar de não haver resultados conclusivos sobre a eficácia de determinadas drogas, como a hidroxicloroquina e a azitromicina, a utilização dessas substâncias deve ser avaliada caso a caso, à luz da autonomia médica. Não obstante, uma verdadeira cruzada foi promovida contra a autonomia médica por uma parte dos membros dessa CPI e também em outros âmbitos, o que levou o Conselho Federal de Medicina a publicar uma moção de repúdio em defesa do médico. Quanto ao uso desse ou daquele medicamento para enfrentamento da pandemia, tanto na rede pública quanto na privada, respeitou-se sempre a autonomia do médico, que não tinha e ainda não tem opção alguma de medicamento com previsão contida em bula de eficácia contra a Covid-19. Assim, se a prescrição foi de cloroquina ou de qualquer outro fármaco, tal se deu dentro da avaliação feita pelo médico de cada paciente
dentro de sua realidade, não sendo o caso desta CPI, de forma genérica e abstrata, produzir qualquer conclusão em sentido contrário. Conclua, por favor. O mínimo que se poderia ter havido, tivesse o grupo majoritário da CPI se interessado por investigação verdadeira, com o devido rigor técnico, seria a produção de prova pericial, a partir de casos singulares, quiçá alcançando alguma evidência específica, ou seja, somente a produção de dados concretos dentro de parâmetros científicos poderia se permitir chegar a uma eventual declaração de erro nesta ou naquela prescrição. Nada disso há no conjunto apurado por esta CPI. Mas, senhoras e senhores, não olvidemos que o país e o mundo viveram, permitam-me a expressão, no meio de um furacão. Quando a busca por medidas alternativas se tornou a tônica, todos buscavam encontrar o melhor protocolo sem que houvesse um medicamento sequer com eficácia comprovada. Assim, demonizar a cloroquina não passou de uma estratégia política, quando dezenas de outros fármacos, também sem eficácia comprovada, jamais foram taxados de causadores de morte. Por que esses outros fármacos que os médicos de todo o mundo prescreviam todos os dias não se tornaram famosos nessa CPI? Respondo simplesmente: porque não foram citados pelo presidente da República. Outro sim. Se esta CPI realmente considera que a cloroquina ou a hidroxicloroquina realmente causaram mortes de pacientes da Covid-19, imperativo que se inclua no indiciamento todos os governadores e prefeitos que distribuíram tais medicamentos para suas populações, o que não ocorreu somente no ano de 2020, como se alega. Eu trouxe, senador Girão, a essa CPI provas documentais de que pelo menos até os primeiros meses do corrente ano, de 21, diversos estados e municípios continuavam distribuindo tal medicamento. Outros mantinham esses medicamentos em seus protocolos para uso com pacientes da Covid. Vale consignar que os estados, o Distrito Federal e os municípios solicitaram ao Ministério da Saúde o envio de cloroquina para distribuição ao Sistema Único de Saúde como forma de auxiliar no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Outros entes subnacionais adquiriram com recursos próprios, como foi o caso do estado de Alagoas, conforme informação disponível no site oficial do governo, a aquisição de cloroquina para tratamento de pacientes da Covid-19. Ou seja, não se trata apenas de distribuição pelo Ministério da Saúde, mas de aquisição pelos próprios estados e municípios, e são muitos. Outro sim, apresentei nesta CPI a eloquente informação do governador de São Paulo, João Dória, de que não teria sido uma iniciativa do Ministério da Saúde a distribuição de cloroquina para pacientes da Covid-19, mas do governo de São Paulo, por meio do médico Davi Wipp, que coordenava o combate ao coronavírus naquele estado. Foi quando eu mostrei o vídeo aqui e deu aquela histeria no âmbito da CPI. Assim como outros estados, Alagoas incluiu o medicamento em seu protocolo e recomendou o uso por todas as suas unidades. Em consulta feita no portal da Secretaria Municipal de Saúde, ainda é possível verificar a portaria número 3.264 de 2020, que previu expressamente o uso desse fármaco. Estas e muitas outras informações semelhantes estão à disposição desta comissão. Assim, se o eminente relator e outros membros consideram crime a aquisição e distribuição de cloroquina e hidroxicloroquina, deveriam decidir pela inclusão no indiciamento de todos os agentes públicos que praticaram a mesma conduta. Digo isso, senhor presidente, porque essa foi uma prática recorrente. Não que eu defenda aqui o enquadramento de governadores e prefeitos que correram em busca de assegurar a sua população
através dos meios disponíveis, atendimento para o enfrentamento a essa crise. Não há razoabilidade de, por uma mesma conduta, se atribuir crime a um e prática lícita ao outro. Isso não é coerente, isso não é correto, isso não é honesto. Considero, contudo, que as ações do Ministério da Saúde, assim como dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, foram feitas no afã, repito, de enfrentar a pandemia e salvar o maior número possível de vidas de brasileiros. Aliás, não se pode afirmar quantas vidas tenham ou não tenham sido salvas em função de diferentes protocolos adotados, os quais, sem exceção, tiveram que considerar medicamentos sem comprovação científica pelo chamado tratamento off-label. Logo, o que se conclui é que o trabalho desenvolvido pelo governo federal teve como objetivo o combate à pandemia do novo coronavírus em todas as frentes, seja na prevenção, para evitar que as pessoas se contaminassem, seja na oferta do melhor tratamento disponível para os pacientes acometidos pela doença, sem interferir na autonomia médica de prescrever o tratamento mais adequado a cada caso. Tudo o que passa disso, respeitosamente, são especulações sem qualquer comprovação técnica ou científica, para usar expressões tão comumente invocadas por esta CPI. Quanto à imunidade de rebanho, em relação à imunidade de rebanho, o que restou apurado nesta CPI a partir de profissionais aqui ouvidos é que se trata de conceito definindo uma circunstância que se alcança quando a cadeia de transmissão da doença dentro de um grupo populacional é interrompida por se ter atingido um grande percentual de indivíduos já imunizados contra o agente infeccioso. Essa imunização pode ser adquirida pelo número de indivíduos contaminados que se recuperam após sofrer a doença ou que foram vacinados contra o vírus. Ou seja, o que foi, por muitas vezes, demonizado, representa, na verdade, um estágio positivo, que é justamente quando o vírus perde a força de se propagar. Trata-se de uma consequência da pandemia e não de uma medida programada. O fato desse ou daquele agente público, ou quem quer que seja, fazer referência ao conceito, direta ou indiretamente, está muito longe de eventual prática indutora ou que precipite a circunstância ora discutida. Muito pelo contrário. Conforme já demonstrado, o governo federal agiu concretamente para enfrentar a pandemia, debelando o vírus de todas as formas disponíveis. Da mesma forma, agiram outros países, não havendo um sequer em todo o mundo que não tenha se mantido ileso da contaminação. Com relação ao gabinete paralelo, quanto à alegação de existência de um gabinete paralelo, de tudo o que foi apurado pela comissão, o que se conclui é que tudo não passou de mais uma das muitas narrativas criadas ao longo da investigação. Na verdade, trata-se de alegação absolutamente atípica, porque, ainda que o presidente buscasse consultar especialistas não integrantes do Ministério da Saúde, não seria tolhido de fazê-lo. O que se precisa observar é que o Ministério da Saúde sempre funcionou plenamente e com autonomia. Ainda que o presidente tivesse se valido de especialistas de fora do governo para subsidiar eventuais medidas de enfrentamento à pandemia, não se constituiria ilícito de qualquer natureza. Mas nem isso restou demonstrado. Diga-se, ademais, que trata-se de medida comum em qualquer governo. Durante essa pandemia, por exemplo, senador Girão, o governador de São Paulo, João Dória, contou com uma equipe de 21 médicos e cientistas, incluindo profissionais de fora do governo, que colaborou gratuitamente com o processo de condução da crise da Covid-19. Alguns representando, inclusive, hospitais privados, outros faculdades de medicina. Não é crime ouvir especialistas, não é crime ouvir médicos, não é crime ouvir o contraditório, mas o Ministério da Saúde teve a autonomia para tocar a sua agenda de trabalho. Agora, o que aconteceu aqui, rotularam como gabinete paralelo.
O que aconteceu lá em São Paulo também é gabinete paralelo? Vai ser indiciado, não vai? Veja, senhor presidente, por essa razão também estou afastando tal imputação, discordando do relatório apresentado. Quanto à expansão da pandemia em Manaus, no tópico referente à expansão da pandemia em Manaus, cabe destacar que o estado do Amazonas passou por 2 ondas da Covid-19, com aumento do número de novos casos e óbitos. A primeira se deu entre abril e maio de 2020, já a segunda ocorreu entre o final de dezembro de 2020 e o início de 2021. O primeiro fator que pode explicar o crescimento descontrolado do número de infecções no Amazonas é o surgimento de uma nova variante do coronavírus, a variante P1, cepa que possui um maior potencial de transmissão. A investigação demonstrou falhas administrativas graves na administração da saúde municipal e estadual do Amazonas, que relato em meu voto em separado com bastante profundidade. Além disso, inexistiam leitos clínicos e de UTI em números suficientes para atender a demanda, sem contar a falha no processamento de testes diagnósticos, ocasionando demora na abordagem dos dados clínicos dos pacientes. Para além do descalabro na gestão da saúde estadual, que contribuiu para a crise naquele estado. E, aliás, nós tivemos, inclusive lá, uma CPI que apurou isso. E num dos debates que aconteceu aqui no âmbito desta CPI, entre colegas que representam, inclusive, aquele estado, uma frase que me marcou: não faltou recursos para o enfrentamento da Covid no estado do Amazonas, não faltou recurso, faltou planejamento, faltou pulso firme para enfrentar. Essa fala não foi minha, foi de representante do estado do Amazonas. Eles tinham a opção de contratar oxigênio, ampliar a quantidade, optaram por não contratar. Alegaram problema financeiro. E aqui foi dito, não faltou recurso. Não faltou recurso, faltou planejamento, faltou decisão de fazer. Pelo contrário, foram comprar respiradores de uma loja de vinhos. Esse foi o quadro da saúde no estado do Amazonas.